Muita gente pediu pra gente vir conhecer a casa da Doutora Natureza e hoje estamos aqui, né, amor? Com certeza. Muito obrigada, doutora Natureza, por nos receber e por toda essa conversa boa que a gente vai ter, hein? Fiquei feliz de Verdade. estar aqui com vocês. Vocês estarem aqui comigo. E hoje o vídeo promete, hein? Porque vocês viram aí nas primeiras cenas que ela mora numa casa de pedra. Pedra São Tomé, né? Realmente daqui. E o pessoal tem curiosidade para saber como que é o interior dessas casas de pedra. Então a gente vai mostrar rapidamente para vocês, ó. Lá em cima tem um quarto, aqui temos a sala. As paredes são todas rebocadas, então não fica buraquinho, tá bom? Na parede. É bem legal. Olha só, aqui nós temos uma lareira no formato de uma árvore, as janelas. É uma casa bem rústica, bem bonita, no estilo São Tomé. E agora, para nossa conversa ficar assim mais agradável, a doutora Natureza convidou a gente para conhecer o escritório dela. Então, vamos lá! Então, Vivian, para quem não tá sabendo, né? Você também mora aqui na área rural de São Tomé das Letras, uma cidade mística aí do sul de Minas Gerais. E hoje, então, a gente está aqui para conhecer um pouquinho melhor da sua história, né? Fala pra gente, então, quem é a Vivian? Quem é a Doutora Natureza? De onde você veio? E um pouquinho da sua história para nós te conhecer melhor. Então, Tiazan, eu sou a Vivian Queiroz, terapeuta naturopata, herbalista, e a história da Doutora Natureza para chegar hoje em São Tomé das Letras e receber presentes como a amizade de vocês, ela não começou de um momento muito feliz, né? Depois de ter morado fora do Brasil, de ter vivido algumas experiências em outros estados, porque eu sou natural de São Paulo, né? De uma cidade que chama Osasco, da Grande São Paulo. Então, totalmente urbana, né? Mas aí, dentro da minha vida, eu identifiquei que eu não queria viver aquela história urbana, ainda não sabia muito bem o que eu queria, não era doutora natureza, nunca fui meio natureba, assim, não é que eu não gostava da natureza, mas eu não tinha muita relação. E aí, dentro da minha história, eu fui morar fora, depois achei que não era aquilo ainda que eu queria, voltei pro Brasil, aí fui morar no interior do Rio Grande do Sul, numa ecovila, achava que estava começando a encontrar o que eu queria, e aí a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí eu voltei para São Paulo e dentro desse lugar onde, nossa, uma notícia tão difícil assim, né, de ser recebida, para mim foi muito trabalhoso de me reencontrar, né, numa cidade onde eu não queria estar, num momento tão difícil da minha vida, mas que eu tinha uma bagagem de experiências fora, né? Então eu comecei a utilizar aquilo que eu já tinha vivido para poder auxiliar minha mãe, além de ser filha. Porque, assim, naquele momento, sendo muito sincera, como eu disse, não foi um momento feliz, porque eu me senti um pouco punida do tal do Deus, né? Assim, de tipo, nossa, agora que eu tô achando que eu tô me encontrando, acontece algo assim. Mas aí foi exatamente nesse momento que eu comecei a me recordar de coisas que me faziam bem nesse estilo de vida que eu estava buscando, que eu estava procurando, que era a utilização de óleos essenciais, tomar chá, fazer meditação, mantras. E aí eu comecei a incorporar isso dentro da minha rotina ajudando a minha mãe, né? Porque eu fui a pessoa ali junto com o meu irmão e com pessoas da minha família que ficaram assim cuidando da minha mãe. Minha mãe ficou muito, muito doente, né? Acamada. Foi um processo muito trabalhoso. E aí, dentro desse momento que eu tinha que cuidar da minha mãe, eu comecei a utilizar nela algumas coisas que para mim faziam bem. Naquela hora era só uma pessoa que estava experimentando coisas novas, né? Então, assim, eu comecei a utilizar óleo essencial na casa, fazia defumação, colocava mantra, trabalhava com mentalização, todas as coisas que eu achava que podia fortalecer ela, além do tratamento convencional, porque foi necessário, porque ela precisou operar, né? E aí, dentro desse processo de cuidado dela, nesse momento que ela estava muito mal, ela começou a ter uma qualidade de vida muito diferente das outras pessoas que também estavam enfrentando aquilo. Então, quando eu era, né, a pessoa que cuidava da minha mãe, que levava ela, né, para as consultas e que ficava com ela quando ela ficava internada, e aí eu observava as outras pessoas e o estilo de vida das famílias, junto com essas pessoas que também estavam doentes, e era muito diferente da minha mãe. Porque mesmo quando a minha mãe ia para quimioterapia, ela estava bem, ela estava alegre, ela estava consciente, ela estava entendendo os processos dela. E quando chegava em casa, ela não ficava também tão debilitada, porque aí a gente utilizava, né, essas ferramentas naturais, assim, alternativas para complementar esse tratamento que ela tinha.
E isso começou a reverberar de uma forma que quando eu ia com ela nos hospitais, ou quando alguém, assim, um vizinho via ela e falava, nossa, mas ela tá passando por um tratamento de câncer, ou logo depois da operação, e ela já tá nessa forma, né? Mesmo assim, que minha mãe ficou acamada, depois ela teve que ficar na cadeira de rodas, assim, foi um processo de anos, né? E aí as pessoas começavam a me perguntar, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Que ela tá tão bem assim. E na a casa dela, eu fiz um curso de horta, curso de paisagismo, fui incrementando coisas que pudessem trazer um pouquinho de alegria e de coisas que fossem mais naturais até para a vida dela. E as pessoas começaram a me perguntar e querer saber o que que eu estava fazendo. Só que nessa hora bateu muito a questão pra mim da consciência, de que assim, a minha mãe eu conhecia, porque eu sabia do estilo de vida dela, eu estava acompanhando ela nos tratamentos, então eu sabia como que o corpo dela físico estava. Então eu podia acompanhar ela utilizando essas técnicas alternativas aí, né, com plantas medicinais e tudo mais de uma forma que eu saberia o que ia acontecer se ela utilizasse. E com essas outras pessoas, não, eu não tinha nenhum conhecimento do estilo de vida dessas pessoas, não sabia nada delas. Então, eu não me sentia confortável de simplesmente falar assim pra pessoa, eu uso o óleo de tal coisa quando ela estiver tomando banho. E aquilo começou a me gerar uma sensação, assim, de desconforto, de ter um conhecimento, mas não estar segura para passar esse conhecimento. E aí, junto com esse processo da minha mãe, também houve um processo de resgate dentro da relação familiar, né? Porque quando eu tive que ficar imersa, né, de volta num lugar, assim, né? Não que eu não gostasse da casa da minha mãe, mas não era uma relação, assim, totalmente harmoniosa, sabe? Eu fui uma adolescente um pouco rebelde para minha mãe, assim. A minha família me chamava de rebelde, mas hoje eu acho que eles me entendem um pouco mais, porque eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Sim. Então isso me levou para morar fora, para ir morar em outros estados. Então eu acredito, né, que para minha mãe isso era difícil de compreender e gerava uma sensação de rebeldia, porque eu não sabia o que eu queria. Então era só uma busca de procurar algo que eu queria. Então a gente tinha uma relação muito conflituosa. Mas durante esse processo dela estar doente, que a gente teve que ficar extremamente juntas, né? Houve também uma ressignificação da relação de mãe e filha. Então, não que foi assim da água pro vinho do dia para noite. É claro que foi um processo que foi acontecendo, mas que ela foi percebendo que eu estava cuidando dela, cuidando de mim, cuidando da casa. Então a gente foi juntas se renascendo, né? Se reestruturando mesmo a nossa relação. E aí eu também fui buscando ajuda espiritual mesmo, sabe? Eu fui procurando, eu falo espiritual, mas é muito voltado para o autoconhecimento, sabe? Eu fui Sim. procurando técnicas de autoconhecimento que também pudessem me ajudar e me fortalecer, porque passar por enfrentar um tratamento de câncer também não é tão fácil. Isso mexe muito com a nossa mente, com as nossas emoções. Então, me gerou muitos gatilhos de assim medo da minha mãe falecer, culpa de talvez às vezes não estar fazendo as coisas direito porque eu não era enfermeira, né? Uma certa insegurança de poder, porque naquele momento também eu fui introduzindo uma alimentação um pouco mais natural, né? Assim, sem muitos rótulos, mas eu buscava substituir só carne por outros alimentos, alimentação mais orgânica. Então, assim, me gerou várias coisas, então fui buscando o autoconhecimento também nesse momento. E aí, quando chegou, assim, começou a funilar, né, essa coisa da minha mãe tá melhorando, eu tá buscando o autoconhecimento, tá um pouco mais equilibrada, aquela relação com ela começou a ter um pouco mais de sinergia, eu recebi um presente, né? Eu gosto muito do nome Deus, assim, porque eu acho que é até mais fácil, mas eu recebi um presente, assim, acho que de mim mesma, da minha própria consciência, de perceber que aquilo que eu gostava e que estava me dando tanta, assim, prazer e alegria de estar cuidando da minha mãe, de estar cuidando das coisas, assim, tipo, quando eu fazia o curso de paisagismo ou horta, né? Que minha mãe é de São Paulo, então eu fazia, tipo, aquelas hortas em pallets na parede. Uhum. E aí eu, tipo, cozinhava com aquelas plantinhas e colocava reiki na comida. Era, tipo, uma coisa que me dava tanta alegria, assim, que eu comecei a perceber que aquilo também podia ser uma forma de eu me expressar no mundo de forma de trabalho, de fazer com que isso chegasse também para outras pessoas. E aí foi que, né, a questão da consciência. Então, como que eu vou fazer algo que tá dando certo para minha mãe, porque a gente junta tá experienciando, que eu vou poder levar para mais pessoas. Então foi aí que eu resolvi entrar numa outra faculdade. E foi nesse momento que eu fiz uma transição de carreira, né? Que aí eu fui buscar então a faculdade de naturopatia, né? Que a naturopatia nada mais é do que
uma pessoa que entende de técnicas naturais, né, que utiliza ferramentas da natureza, são plantas, são minérios, a reeducação alimentar, para você utilizar no seu dia a dia, de forma com que essas técnicas, elas tragam nutrição. Então, para o naturopata, para o terapeuta natural, para o herbalista, que também é a mesma coisa, ele acredita que o corpo, né, do ser humano, do animal, que o corpo, ele é capaz de se curar, seja lá do que acontecer. Se acontece uma disfunção, uma doença, pode ser que está faltando alguma nutrição. Então, essa nutrição, ela pode ser física. Então, com a fitoterapia, você utiliza plantas, por exemplo, para ingerir e trazer dentro do seu organismo essa nutrição que você está precisando, né? Através do seu metabolismo, que vai ali interagir com isso de uma forma que é um alimento. Ou uma nutrição mental, emocional, espiritual, porque aí dentro da natureza a gente consegue ter uma conexão com ela também de formas mais sutis, né? Como, por exemplo, a gente que mora aqui nessa paisagem maravilhosa, que não é que a vida toda seja flores também, mas que naqueles dias que a gente não tá muito bem, ou até mesmo quem mora na cidade, às vezes vai para a natureza e fala, nossa, só de estar aqui eu já me sinto bem. Então, assim, você consegue se conectar de forma sutil também. Aí eu fui estudar e me especializar cada vez mais. E dentro da naturopatia, a gente não estuda só plantas. Na verdade, a gente estuda muito sobre o corpo humano, que para mim era muito importante. Eu precisava entender como que funciona o corpo humano para entender como que eu vou cuidar de alguém. Porque cada ser humano é único, né? Então, mesmo que a gente esteja enfrentando problemas que são diagnosticados como iguais, cada ser humano interage com as coisas que acontecem na vida de uma forma única. E existem tantas ferramentas naturais que podem te ajudar, então para mim era muito importante isso. Mas quando eu cheguei na área de plantas, né, dentro da naturopatia, alguma coisa mexeu em mim, assim, sabe? Que falou, nossa, eu acho que aí tem algo maior, assim. E aí eu comecei a me conectar com as plantas de uma forma diferente. E aí eu encontrei o que eu realmente estava buscando desde muito nova, assim, que eu não sabia o que era como se fosse um propósito mesmo, sabe? Eu sinto que hoje trabalhar com a doutora natureza, e aí foi aí que nasceu a doutora natureza, porque a doutora natureza, ela foi assim uma forma de batismo mesmo, sabe? Naquele momento que eu tava tanto ajudando a minha mãe, que as pessoas que estavam próximas, assim, as outras mulheres doentes, outras pessoas falavam, ai, cadê a doutora natureza? Então Sim. começaram a me chamar de Te doutora natureza. nomearam assim, né? Aham. Exatamente. No começo foi um pouco estranho para mim, porque eu achava um nome muito forte, um nome de muito peso, e eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa e gosto muito, sou muito alegre, mas eu sou muito responsável, assim, sabe? Ao ponto de, nossa, se alguém tá me titulando como algo, então eu tenho que ser isso de verdade, né? Então foi aí que eu fui me especializando. Então, fui estudando cada vez mais técnicas naturais e alternativas com plantas. Então, fiz diversos cursos, assim, porque hoje graças a Deus, ou né, a nós mesmos, a própria evolução da sociedade, que as coisas não estão mais tão ocultas, né? Então a gente consegue ter acesso à informação de qualidade se a gente buscar. Claro que a gente encontra todo tipo, mas a gente consegue sim encontrar muitas pessoas que fazem trabalhos muito bem feitos, assim, sabe, de forma muito respeitosas com a natureza e com o ensino, com a forma de passar. Então, eu fui fazendo curso assim, até curso com índio, sabe? Eu fui fazendo muitas coisas, assim, porque eu queria entender de que forma que as plantas podem atuar como nutrição para o corpo. Então, foi aí que nasceu a Doutora Natureza. Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar da minha mãe, comecei a me estudar, me especializar. E lá em São Paulo ainda, né? Porque aí depois minha mãe, graças a Deus, hoje a minha mãe ela tá curada. Hoje sim, né? Dizem que o câncer só se pode intitular como curado depois de 5 anos. Então, minha mãe hoje tá curada, mas ela teve que sim passar por uma operação. Foi uma operação séria, deixou ela muito debilitada. Porque também algumas doenças que são muito agressivas, como o câncer, não é só ele acaba mexendo com todo o organismo da pessoa. Então, ainda bem que eu pude estudar depois disso, porque aí eu pude ajudar minha mãe também em outros lugares, né? A gente usar outros tipos de tratamento para as outras doenças dela. E aí, então, em São Paulo, eu resolvi montar um consultório naturopata. Então, lá em São Paulo, eu conseguia auxiliar
muitas pessoas, eu sim, tenho muito orgulho de falar que eu pude ajudar sim muitas pessoas com várias técnicas, né? Então a pessoa chegava no consultório muitas vezes com um diagnóstico, porque o naturopata ele não é o médico. Então ele precisa de um diagnóstico, ele precisa entender como é que tá o seu corpo através de uma anamnese, né, que você vai responder algumas perguntas. Normalmente, né, e é da forma que eu atuo, também vou pedir alguns exames para entender como é que tá o seu corpo e aí identificar que tratamento que combina mais com você. Porque às vezes as pessoas, assim, sabendo que eu sou a doutora natureza, às vezes mandam uma mensaginha, como me encontro, fala, ai, que chá que é bom pra tal coisa. Aí a primeira pergunta que eu vou te fazer é, você gosta de tomar chá? Porque às vezes você não gosta de tomar chá, então por que que eu vou te oferecer algo que você não vai gostar? Que é a premissa básica do naturopata, é fazer você receber o que você precisa de uma forma que seja prazerosa, que você tenha vontade de praticar aquilo, de fazer aquilo, porque é assim que funciona a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu corpo, então eu vou fazer algo que me dá prazer. Encontrar prazer também no cuidado, né? Então, lá em São Paulo, montei um consultório, graças a Deus eu pude ajudar muitas pessoas, aprendi muita coisa, porque sendo terapeuta a gente também percebe que a gente recebe pessoas que têm muito para ensinar pra gente, sabe? Então, muitos tratamentos eu também fui me curando. Não porque eu tinha os mesmos sintomas que a pessoa, mas porque alguma coisa dentro da vida da pessoa, ou com alguma coisa dentro do tratamento me levava para um lugar dentro de mim, que eu gosto muito também de falar sobre autoconhecimento, que foi me moldando, né, de uma forma melhor. E tava todo lindo, muito maravilhoso, até que teve aquele pane no sistema mundial. A gente passou por aquela situação que, eu não sei se pode falar no vídeo, Pode nome, falar, né? pode A gente falar. passou, Aham, teve a pandemia, né? E aí aham. todo mundo teve que se ressignificar. Pra mim foi assim um super baque, né? Eu sei que pra todo mundo, mas a gente tá falando comigo. Porque assim, eu tava num momento de ápice, sabe? O meu consultório tava incrível. Eu tava com assim, consulentes, pessoas que chegavam até mim e queriam mesmo, e eu tinha gana de fazer. E sabe, tipo, o cristalzinho no lugar certo, porque para mim funciona muito também em culturas voltadas mais para o xamanismo, né, que são culturas mais antigas, então assim, é onde nasce o sol e não sei o quê. Tava tudo muito lindo. E aí veio a pandemia. E aí a gente teve que ficar em casa. E não foi mais só um mês, e não foi um ano. E aí eu tive que me desapegar daquilo que eu tinha construído com tanto carinho. E fiquei um pouco perdida, né? Tipo assim, poxa, agora eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanta vontade de investir tanto dinheiro, e onde que eu vou enfiar tudo isso? Aí tive que desfazer o consultório, porque não tinha como se encontrar. Comecei realizando alguns tratamentos, né, e atendimentos online. Era legal, funcionava, mas eu tinha uma sensação de que não era o suficiente. Porque, assim, às vezes a pessoa, né, a gente fazia chamadas, aí eu via a gritaria da criançada, ou o ambiente da pessoa. Não era a mesma coisa de, por exemplo, o consultório, quando as pessoas entravam, eu sentia que pelo menos ali naquele momento ela estava entregue para ela. E muitas vezes nos atendimentos online não dá, porque às vezes em casa é mais difícil da gente ter um tempinho só pra gente se a gente não tem esse hábito, ou se tem muitas pessoas que vivem com a gente, né? Naquele momento eu cuidava muito de mulheres, né? Então eu percebia que não era o suficiente. Aí eu peguei todos aqueles protocolos que eu tinha de sucesso, assim, tudo documentado, né? Que tinha as anamneses respondidas. Comecei a ler um por um, ler um por um. Eu comecei a documentar e perceber, assim, esmiuçar mesmo, degustar o que eu estava fazendo, onde que eu estava indo, que lugares que eu estava tocando, onde que eu estava conseguindo ajudar as pessoas. E aí eu pensei em uma forma de fazer aquilo se tornar palpável. E foi aí que a empresa Doutora Natureza nasceu. Foi aí que, né, a loja online da Doutora Natureza nasceu. Porque os produtos que eu faço são intenções reais. Então, eu tenho produtos que eles não têm nomes assim de chá para isso, chá para aquilo. Então, são intenções. Eu tenho poder pessoal, eu tenho meu momento, eu tenho saúde, né? Eu tenho um show pesadelo. Então, são coisas que aconteceram, que eu sei que deram certo. Então, foram situações e ingredientes que eu utilizava, que aí eu consegui materializar elas. E foi aí que nasceu a empresa, que eu conseguia levar para casa da pessoa algo que fosse palpável e que ela sentia que era como se eu estivesse junto com ela. Que é também uma das, assim, premissas dentro do que eu acredito como trabalho, que é o acolhimento. Então, a pessoa se sentia acolhida, se sentia que não estava sozinha.
E aí foi aí que a empresa Doutora Natureza nasceu, então, né? Eu tava num momento, assim, muito feliz, assim, até, sabe? Apesar de não ter sido como eu imaginava, né? Que por causa da pandemia ninguém imaginava, mas estava sendo um momento muito agradável e assim, prazeroso de poder você materializar. É uma coisa muito louca isso, da gente conseguir materializar real, assim, né? Uma coisa que tipo, virou uma matéria, como são os produtos, assim, né? Eu conseguia ver as pessoas recebendo e usando, e recebendo os feedbacks. Era muito gostoso, assim. Mas ainda eu sentia que precisava de podia me entregar mais, porque aí eu pensava assim, porque até então, em São Paulo, eu comprava as plantas e aí fazia os processos em casa, né? E aí eu ficava pensando, onde que essa planta vem? Porque eu comecei a me empenhar em estudar mais sobre elas, né? E saber de cultivo, mesmo em casa tinha, nossa, era muito engraçado quando eu ia as crianças ficavam contando quantos vasos tinha, porque sempre tinha mais, porque uma dava broto e tudo mais. Mas aí eu ficava com esse interesse de tipo, ai, como será plantar essas plantas? E aí participar desse processo desde o início, como a gente vê muito sobre a destilação, né? A alquimia mesmo, espageria, florais, que tem a hora certa de você colher. Aí eu ficava pensando muito nisso, assim, sabe? Nossa, se esse produto já dá certo assim, imagine se eu souber a hora certa de colher ele e da forma certa de trabalhar com ele. Aí ficava nisso, né? E compartilhava com o meu companheiro, né? O meu marido. E a gente tinha essa vontade de, ai, quando a gente ficar mais velho, vamos morar num lugar mais tranquilo, né? E com a pandemia também, eu acho que todo mundo meio começou a pensar, eu não quero ficar preso, né? Porque apesar da gente ter, graças a Deus, conforto, mas ainda assim era preso, né? Tinha grade, né? Em São Paulo, gente, né? Eu sou muito grata à cidade por todas as oportunidades, pela minha família, mas assim, eu sabia que eu não queria estar lá. Eu tinha voltado para São Paulo, pela questão da minha mãe. E nesse processo, né, de cuidar da minha mãe, de me ressignificar, e foi tão incrível, tão profundo, que não só minha mãe se curou, como a gente curou uma relação, como eu também consegui me curar da minha tal rebeldia, que eu também encontrei meu marido, né? Então, assim, foi um longo processo. E aí, quando a Doutora Natureza, a empresa, nasceu, eu já tava com o maridão lá e a gente já tinha esses planos de, ai, nossa, então quando a gente tiver bem, né? Aquela coisa de, ai, quando eu guardar um dinheiro, ou depois que a pandemia passar, a gente vê o que que faz. E ficava nessa, né, de, ah, talvez um dia a gente more num lugar mais, assim, sei lá, interior, sabe? Pensava assim, um interiorzinho ali do lado, sabe? Que dava pra pegar a marginal e voltar ali pra casa da minha mãe caso ela precisasse, né? E aí aconteceu uma coisa muito linda, que foi que eu engravidei. E aí sim eu falei, nossa, cara, que história legal que minha vida tá sendo, né? Ressignifiquei uma coisa muito difícil e minha mãe tá bem, hoje eu tô bem, agora eu tô grávida com um marido muito legal, um relacionamento muito legal. E com planos, né? De daqui a pouco a gente vai morar num lugar melhor ainda e tudo mais. E aí eu, infelizmente, tive uma perda gestacional. E isso foi assim, de tudo que eu já vivi, mesmo, né, os processos da minha mãe, mas foi o lugar mais difícil que eu já estive, assim, sabe? Foi um lugar de, assim, um ponto de interrogação gigantesco, assim, porque, poxa, naturopata, eu cuidava da minha saúde, eu não sou perfeita, né? Eu sou alecrim dourado, não. Mas, assim, cuidava da minha saúde, foi uma gestação que foi esperada, ela, de certa forma, foi planejada, porque a gente tava deixando que a vida trouxesse mesmo, não tava se protegendo. E então tava tudo muito perfeito, só que não era a hora, né? Tem coisas que a gente não entende, né, na hora. E esse lugar que eu fui de tanta escuridão, de tanta dor, de tanto sofrimento, mesmo com toda a rede de apoio que eu tive, que assim, meu marido impecável, colocou a dorzinha dele no bolso para poder me acolher, minha mãe, meu irmão, meu pai, as pessoas que estavam próximas de mim me deram muito suporte. Mas eu não sabia sair do lugar de cuidar de alguém, né? Sendo terapeuta, eu não sei se todos os terapeutas têm algum terapeuta aí assistindo, mas não sei se vocês passam por isso, mas é uma grande questão mesmo no terapeuta, é que a gente tá sempre cuidando de alguém. E eu tinha um super caso de sucesso de cuidar de alguém que era da minha mãe, né? E de tantas mulheres que eu cuidei. Mas na hora que chegou a minha própria dor, eu não sabia me colocar no lugar de ser cuidada. Então, esse lugar que eu fui de escuridão era muito escuro e muito solitário. E isso me machucava demais, porque eu não conseguia me permitir ser vulnerável. E aí tinha duas.
duas situações, assim. As pessoas que vinham até mim com muita pena, sabe? Sim, uma sensação muito ruim quando as pessoas olham pra você com dó, assim, com pena, e aquilo pra mim me machucava muito. Ou aquelas pessoas que vinham e falavam, ai, mas isso já vai passar, daqui a pouco você engravida de novo. E eu não sou assim na minha vida, sabe? Eu acho que as coisas elas precisam do tempo delas pra que elas tenham um significado. Então, no meio dessa escuridão tremenda, assim, que eu tava, o Elias pegou e falou assim pra mim, amor, a gente precisa recomeçar a nossa vida, né? Assim, muita coisa deu certo, mas nos últimos tempos as coisas estão mostrando que não é esse caminho. Que por mais que esse caminho tenha sido bonito, não é esse caminho ainda. Então, vamos recomeçar. E o Elias tinha muita vontade de conhecer São Tomé, ele via muito na internet, paisagem e tudo mais, e a gente tinha vindo pra cá passar uma viagem de aniversário de casamento, né? Ele falou, então por que que a gente, em vez de ficar morando, pensar em um sítiozinho aqui do lado, por que a gente não vai pra São Tomé, né? A gente, poxa, agora a gente tem que recomeçar. E foi aí que a gente veio pra São Tomé. Meio que assim, planejado, mas não tanto, sabe? Então, assim, assim, um parênteses, se você for fazer uma decisão, não sei se você puder se planejar, É faça, melhor. é melhor, porque eu acho que você vai passar por menos perrengue, né? Uhum. Assim, mas eu acho que o que a gente tem pra viver é o que a gente tem pra viver mesmo, porque apesar de sim, hoje estar passando os perrengues, porque apesar de ser a doutora natureza, né, e gostar da natureza, morar numa cidade, morar na área rural de uma cidade pequena, como é São Tomé é muito pequena, e a área rural, então, assim, gente, tem coisa que a gente nem pensa, né? Então, assim, mas para mim foi muito maravilhoso porque eu pude ser cuidada pela própria doutora natureza. Sabe? Quando eu estive aqui, quando eu cheguei aqui, eu ainda estava naquele lugar muito escuro, mas eu tinha um cara incrível do meu lado, me apoiando, e uma natureza incrível. Vocês vão ver pelas imagens aí. A montanha que tem aqui, que eu ainda moro no mesmo lugar desde que a gente chegou, ela me acolheu de um jeito, sabe? Eu me senti tão respeitada na minha dor. Era um silêncio que não permitia que ficasse aquele monte de conversinha, porque era que nem o Elias fala, toda vez que eu ia falar, é a primeira vez que eu falo disso assim, né, para as pessoas. Então, toda vez que eu ia falar, eu revivia aquela dor, aquela dor, aquela dor. Eu não tinha um momento de respirar ou até de conseguir pensar sobre isso, era só dor mesmo. E estando aqui em Santo Tomé, eu pude respirar, sabe? Eu saía, andava, chorei tudo que eu tinha para chorar. Gritei com Deus tudo que eu tinha para gritar, porque eu achava que não merecia aquilo, né? Então foi um momento assim muito importante para mim, assim, eu tenho muito amor por Santo Tomé, sabe? Eu sou muito grata mesmo desse lugar incrível existir, porque estar aqui foi a minha cura, né? E aí eu pude cuidar de mim com os meus próprios produtos, porque eu continuei trabalhando meio que, né, naquela postura de, né, vamos continuar, a vida continua, mas eu comecei a fazer os protocolos comigo mesma, comecei a cuidar de mim, com o Show Pesadelo, com o Poder Pessoal, com todos os produtos que eu tinha, eu ia usando em mim, usando em mim, usando em mim e me aproximando da natureza. Porque quando eu tinha aquela ideia antes, né, que nada disso tinha acontecido, de um dia eu vou morar no interior, aí vou ter um campo de lavanda, um campo de camomila. É lindo. Mas quando você vem para um lugar assim como é, por exemplo, eu cheguei aqui em São Tomé, tem tanta planta aqui, tem tanta coisa bonita aqui, tem tanta planta medicinal que não tem catalogado, não tem estudo. Aí eu comecei a perceber que eu não queria ser uma pessoa que vai chegar no lugar, vai tirar tudo que tem para colocar outras coisas que para mim são melhores. Eu comecei a me familiarizar com a terra mesmo, com o ambiente. Então, a própria doutora natureza, ela aí sim, ela nasceu de verdade. Ela tirou aquilo que, na verdade, eu acho que ela era uma sementinha e aí ela floresceu. Porque aí eu me senti mais livre para realmente ser quem eu era, porque dentro do consultório a gente ainda tem um certo jeito assim, né, de falar conforme a pessoa que você recebe. E aqui não, aqui eu tinha que ser eu, porque eu tava me renascendo, né? Tava nascendo de novo, então tava me ressignificando totalmente. E aí as próprias plantas foram trabalhando junto comigo, me cuidando.
consegui ter, acho que assim, tomar posse mesmo de quem era a doutora Natureza. Já não me assustava mais quando alguém me chamava, como antes, ficava, nossa, que nomão, né? Que peso. Já não. Comecei a me especializar em outras áreas, como eu tive uma grande oportunidade aqui em São Tomé, que tem alguns cursos, né, que eu pude fazer de cultivo, né, cursos de como que funciona realmente você trabalhar com plantas aromáticas, né, como que funciona exatamente você trabalhar com tratamentos naturais, né? Trabalhar com tratamentos com produtos vibracionais, me colocar, né, assim, no mesmo patamar que os produtos mesmo. Não ser uma pessoa que vende produtos, mas realmente ser isso que é a doutora Natureza, poder viver mais isso de uma forma mais integrada. E aí aconteceu tudo isso, né? Fui presenteada por tantas curas, como a amizade de vocês também, que para mim é um presente incrível, né? Poder aprender com vocês também, assim, ter resiliência, essa força de vontade. Eu nunca imaginei que eu poderia construir minha casa, sabe? Todas essas coisas assim que a gente nem pensa. Então, essa é a doutora Natureza que hoje é a Vivian Queiroz. Antes tinha a Vivian Queiroz e a doutora Natureza, eu acho que hoje tá cada vez mais se afunilando, assim, para que a doutora Natureza e a Vivian Queiroz sejam a mesma pessoa, Eu assim, sabe? entendo e compreendo. E aí, uma coisa legal também, né, ouvindo essa história aí da doutora Natureza, foi que você passou por várias situações e em muitas delas, né, desde aquele momento que você teve que se desfazer do seu consultório, você teve que aprender com desapego, né? Então, assim, eu queria que você falasse pra gente, pro pessoal que tá assistindo, quais foram, assim, as maiores dificuldades e os desapegos que aconteceram nessa mudança de você sair, assim, de uma cidade grande, né? Que às vezes você tinha tudo, fácil acesso, e vir para a roça. Então, quais foram as principais dificuldades assim que você consegue assim lembrar assim? Olha, eu acho que. Aí eu vou falar de mim, né? Assim, eu acho que cada um vai ter as suas. Tem algumas que são meio óbvias. Por exemplo, morar numa cidade pequena, como São Tomé, tipo, não tem ônibus. Então, uma super dificuldade se você não tem carro de você se locomover. Mas mais difícil ainda, eu acho que é as nossas questões internas. Que para mim o autoconhecimento ele ajuda muito nisso. Então, para mim, uma grande dificuldade era expectativa, né? Assim, uma ansiedade. A gente quer de cidade, a gente quer resolver tudo muito rápido. Então, as coisas muito rápidas e muito dinâmicas, e não sei o quê. E além de eu ter mudado para uma cidade de roça, eu mudei de estado. Então, assim, o mundo gira de outra forma. Então, eu tive que ter paciência para entender que não, as pessoas não vão fazer o que eu quero e nem do jeito que eu quero. E mesmo que o meu jeito seja o certo ou melhor, que isso é muito relativo, mas aqui funciona de outro jeito. Então, para mim foi uma questão de humildade, né, de resiliência, de paciência, de entender também qual era o meu propósito, né? Eu acho que assim, a maior dificuldade talvez seja quando você não tem um propósito, assim, tipo, ah, eu vou morar na roça porque eu gosto da natureza. Não é, desculpa. Não quero jogar banho de água fria. Gostar da natureza é ótimo, vai facilitar muitas coisas. Mas, por exemplo, vou te contar um exemplo. Um dia o Elias saiu porque tinha que trabalhar. E aí deu uma ventarola, porque aqui não tem um prédio para cobrir. Quando venta, meu filho, aqui quando chove, chove, quando faz calor, faz. Ventou num tanto que levantou as telhas da minha casa. Se eu estivesse em São Paulo, eu ia ligar pro seguro lá, não sei do que, porque às vezes até o negócio que a gente paga que não tem nada a ver, né, de celular, dá um seguro da casa. Então, eu ia ligar para alguém e alguém ia resolver para mim. Não tinha ninguém para resolver, entendeu? Aqui a gente mora o quê? 10 quilômetros? Quanto que é esse quilômetro dentro de São Tomé? 15 quilômetros? De casa até São Tomé dá 18, né? Então, Então aqui deve dar uns 15, uns 15, então, é. que outra. Nem sei se tem alguém que ia vir na hora, sabe? Não é assim. O que eu fiz? Peguei uma escada, pedi ajuda, né? O anjo da guarda e usei as minhas técnicas ali de autoproteção, foco e fui arrumar as telhas, Uhum. sabe? Tipo, meu gato saiu. Aí eu vejo o gato lá, todo meio estranho assim. Era uma cobra? Eu vou ficar esperando alguém. Ai, gente, vem quem aqui? E a gente mora aqui no vale, né? Então Sim. não tem quem gritar. Até a estrada fica lá pra cima, tem que subir uma estrada. Para chegar na estrada, tem que entrar numa estrada. Então, eu acho que é muito sobre propósito mesmo, sabe, Shazam? Assim, Uhum. eu acredito que a maior dificuldade é quando você não sabe ainda se você quer aquilo de verdade, né? Uhum. Uma vez, uma pessoa falou para mim assim que
eu só tinha olhado o lado bom, né? Ah, eu vou morar na natureza, ser mais livre, poder trabalhar com o que eu quero, nanana, e eu não tinha olhado os lados que não são tão bons, né? Por exemplo, são pequenas coisas que vocês já passaram, tipo, ai, às vezes que nem eu tenho a empresa, né? Que eu tenho Uhum. trabalho, e aí vocês têm que ir pra cidade pra fazer entrega, né? Mandar pro correio, tem as questões também de internet e tudo mais. E aí você tem um cronograma do que você vai fazer. Na roça, não tem cronograma não, cara. Você se planeja, obviamente, né? Como seres adultos, a gente tem um planejamento, mas aí, estourou a mangueira de água. Acabou o planejamento, amor. Você vai cuidar da tua água primeiro, né? Então, assim, eu acho que é muito essa questão de resiliência, de ser dinâmica também. Eu sinto que eu me tornei uma pessoa mais corajosa também, sabe? Agora eu boto minha galocha e vamos embora. Verdade mesmo. Então, a roça aconteceu com a gente, aconteceu com vocês também, né? Mostra pra gente que a gente é capaz, né? Então, de coisas que quando a gente morava na cidade, a gente nem imaginava que um dia ia precisar fazer. Aí, na prática, falou assim, ó, agora é você com você mesmo. Ou você faz, ou você fica sem água pra tomar banho, sem água pra tomar, sem água pra lavar a mão. Sim, E a água é só uma das questões, né? sim. Então, isso é bem verdade que você falou mesmo. E você também comentou, Vivian, da questão da empresa, né? A Doutora Uhum. Natureza. Hoje, a Doutora Natureza, empresa, é a sua principal fonte de renda, então. Sim. Hoje, Então, e lá você vende o quê? então, a empresa Doutora Natureza, né, é uma loja online, né? E então eu vendo produtos que são produtos para autocuidado. Então são produtos que são para facilitar a vida da gente, para a gente poder ter prazer na vida da gente, né? Produtos que integram a vida da gente e que a gente encontre prazer nisso. Então eu tenho uma gama de chás, são 8 tipos de chás. Eu tenho os sprays vibracionais, são sprays de ambiente. Tem perfume também, perfume botânico, que é uma delicinha de trabalhar com isso, que pra mim é assim, sabe? Você conseguir pegar uma flor e fazer, você que tá em casa, cheirar a mesma flor que eu cheiro aqui, através do perfuminho que eu faço. Óleos, então eu faço óleos macerados, óleos essenciais, sinergias de óleos. Inclusive, eu presenteei vocês, né, com os olhinhos lá que o Uhum, pessoal brinca que nossa, é a varinha mágica, que são tá com dor de maravilhosos. cabeça, não sei o quê. Então, eu faço né, os aromatizadores também para carro. Aí tem acessórios, né, para utilizar os chás, os bolinhos, os infusores. Então, são produtos para o autocuidado e bem-estar. E, né, além de utilizar, de você poder comprar eles, eu gosto também de ensinar como você utiliza eles, né? Então, assim, se você entrar no meu site, não vai ter assim, chá disso, daquilo, daquele outro. Não, eu vou te contar a história de quais são as plantas que tem nesse chá e por que que eu escolhi essas plantas, de como que elas vão te ajudar, né? Como se você estivesse convidando uma amiga para estar com você, né? Então, dentro da empresa Doutora Natureza, eu trabalho com os produtos. E também tem uma outra parte que é a terapeuta, que não morre, né? Que são as vivências também, que eu também dou vivências, tanto presenciais quanto online. Então, onde as pessoas podem fazer uma degustação dos produtos ou aprender. Então, assim, às vezes tem vivências de a pessoa aprender no herbalismo, a gente pode trabalhar com plantas de diversas formas. Então, assim, a pessoa aprende a fazer incenso, aprende a arte da defumação, aprende fazer um banho de ervas, por que usar banho de ervas. Então, é toda essa parte, assim, dos produtos físicos e também das experiências. Legal, legal. E assim, como eu e a Paçoca também, a gente adora chá, muitas das nossas dúvidas, quem tira é a doutora Natureza, é a Vivian. E pensando nisso, para nos ensinar, para nos ajudar nessa nossa trajetória aí de conhecer melhor as plantas, a Vivian também criou um canal aqui no YouTube recentemente, né? A gente vai estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo e o nome também está aparecendo aí na tela para vocês irem no canal dela, se inscreverem, assistirem os vídeos, comentarem, deixar perguntas, porque isso vai ajudar ela a saber quais são os próximos vídeos que ela pode postar e vai ajudar vocês também a aprender sempre mais e mais com uma pessoa que estudou, né, a fundo isso. Uma coisa que eu gostei que a Vivian falou e ela já tinha falado pra gente outra vez é essa questão, né, de falar assim, toma um chá de tal coisa, ou indicar um chá para outra pessoa, sem saber, né, realmente o que está se passando na vida daquela pessoa, como que tá a saúde dela. Então, é uma coisa que não é porque é natural que todo mundo pode usar da forma que quiser, na quantidade que quiser, né? Isso a gente aprendeu com a doutora Natureza, a gente agradece muito, e isso é uma das pequenas coisas, né, que ela nos ensina. Então vai lá, confere depois aí no canal dela, que tá aparecendo na tela, se inscreva, dê uma força que a gente tá precisando dessa ajuda de vocês.
E pra quem tava aí perguntando, curioso pra saber quem era o maridão, esse é o Elias, né, Elias? Pessoal. Ô Elias, e eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra vocês também, que eu achei super importante chamar você pra participar da nossa conversa também, que foi, assim, uma rede de apoio muito importante, né, que a Vivian teve nos vários momentos aí da vida dela. E eu queria ouvir de você o que mudou na relação amorosa de vocês nessa vinda pra São Tomé, né, da cidade pra roça. Como é que foi? O que mudou? Eu acredito que o que mudou foi que nós nos unimos mais, porque nós tínhamos em São Paulo uma rede de apoio mais próximo, conhecíamos mais pessoas. Eu acredito que até desde a pandemia, né? Nós percebemos que teve uma onda de que muitas pessoas, muitos casais, né, tiveram dificuldade de relacionamento durante a pandemia, porque tiveram mais tempo juntos, né, de encarar as diferenças, né, as questões juntos. E nós conseguimos, né, de alguma forma, vamos dizer assim, nos unirmos mais mesmo, né? Porque nós estávamos o tempo todo, o dia inteiro juntos. Eu trabalhava online, home office, e aí aqui vindo para Santo Tomé, nós estamos mais afastados dessa rede de apoio. Claro, começamos a conhecer pessoas como vocês, né, que são nossos amigos, mas nós estamos aqui no meio da área rural, não conhecemos ninguém. Então nós nos valemos de nós mesmos, né? Vamos fazer as coisas juntos, vamos dividir as tarefas, vamos organizar nossas questões financeiras, vamos trabalhar nossos sonhos, e isso é uma constante que nós temos vivido até hoje, né? Então acho que o que mudou mais mesmo é assim, agora somos nós por nós. Nós estamos aqui, estamos em outro estado, como a Vivian mencionou. Então agora vamos focar em nós, vamos trabalhar a nós. Né? Isso mesmo. E vocês acham também que essa vinda aqui pra roça fez com que vocês se voltassem pra dentro, assim, se reconhecessem mais quem é o Elias, quem é a Vivian? Você acha que ajudou nesse contexto também? Sim, com certeza, porque nós nos conhecemos através de um viés de uma busca de autoconhecimento, né? Então, aqui na montanha, em São Tomé, nós temos toda essa atmosfera, né, de introspecção, estar no meio da montanha, ver a natureza e tudo mais, né? Então, estar mais afastado dos amigos, da família, né? Então isso trouxe para nós esse momento mesmo de contemplação, de introspecção e de buscar se conhecer mais, né? Buscar ter mais o silêncio, né, externo, de ruídos, de sons e tal, e ter mais o som interno de se observar, se perceber, né, ao longo desse processo todo, se reconhecer em vários aspectos que você não se reconhecia, né? Isso é muito importante, né? Muito legal. Maravilhoso. E o Elias estava conversando comigo aqui também, que ele tem um presente, né? Conta mais pra gente sobre isso, Elias. Eu costumo dizer que é um dom, né, que eu recebi de poesia, né? Eu gosto muito de escrever poesia e declamar poesia. E as minhas poesias são mais introspectivas, são mais reflexivas. E eu gostaria de contribuir aproveitando todo esse contexto do que a Vivian contou, da trajetória dela, da parte pessoal e profissional, e trazer uma poesia que eu fiz, intitulada Um Novo Destino, e para compartilhar com vocês, tudo bem? Que legal, ótimo, eu vou aceitar sim. Pode, a hora que você estiver preparado. Passou perfume, né, Elias? Passei, É uma das que eu mais gosto. Que legal. Estamos ansiosos então para ouvir. E ela diz assim: encontrei-me com um destino e ele me disse: amigo, segue em frente. Muitos dizem que sou um só, mas se quiser posso ser diferente. Segui meu caminho pensando comigo: será que um destino diferente existe? Minha descrença se devia ao fato de encontrar-me, naquele momento, muito triste. De repente, nublado deu lugar ao sol. Ouvia-se pássaros ao fundo cantar. No mesmo instante em que a brisa soprava, as flores começavam a desabrochar. Parei por um tempo extasiado, sentindo a beleza inundar o meu ser. Naquele instante, me senti feliz. Isso eu tive que reconhecer. Senti uma lágrima escorrer pelo rosto e, envolta de paz, em silêncio fiquei. Enfim, enxergava toda a possibilidade que a vida ofertava e que eu desprezei.
E então com coragem apertei os meus passos, sem deixar de notar no caminho os detalhes que perdi. E erguendo a cabeça, avistei, logo à frente, um novo destino, me esperando sorrir. Ah, muito lindo! Parabéns, Elias! É Gratidão. muita reflexão mesmo, né? Faz a gente pensar. Então, aí você que ouviu, depois volta o vídeo, ouça de novo, porque cada vez vocês vão prestar atenção num trecho diferente, tenho certeza. Eu fiquei super emocionada de ouvir toda a história da doutora Natureza, a história do Elias. Eu queria muito agradecer por ter compartilhado com a gente, né? Esses momentos tão difíceis, ao mesmo tempo lindos. Então eu me sinto assim muito honrada em ser amigos desses seres de luz. É, verdade. E gratidão por ter compartilhado a história, gente. De verdade, de coração. É a coisa mais linda, né, amor? Verdade, serve como inspiração, né? Não só pra gente, mas para todos que assistem do outro lado, que às vezes precisam ouvir, né? Também relatos de outras pessoas que passaram por momentos não tão bons assim, mas que servem como ensinamento, né? Igual eu sempre falo, né? Todo caos, né? Sempre tem algo de bom a nos ensinar, né? Por mais ruim que seja, a gente sempre sai aprendendo de algo. E a gente aprende as coisas boas também com as coisas boas, né? Então, é isso. Não se esqueçam de ir lá depois no canal da Doutora Natureza, se inscrever, assistir o vídeo dela, comentar, dar alguma sugestão de vídeo que vocês têm dúvidas sobre algum assunto, tá bom? Eu vou deixar na tela final aqui o vídeo dela, é só vocês clicarem que vocês vão chegar no canal dela. E quem quiser também, é só procurar Doutora Natureza que vocês vão encontrar. E vou deixar também na descrição desse vídeo o link do canal dela. Tá fácil, né, amor? Tá fácil, então corre lá, porque ó, é um canal top. É isso aí! Então, até o próximo vídeo e Tchau!